Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, Rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, um programa onde comentamos os principais temas que marcaram a semana. Hoje vamos olhar para esta pressão dos norte-americanos em relação ao posicionamento de Moçambique no conflito Rússia-Ucrânia. Vamos olhar também para os efeitos do ciclone Gombe, já comentamos no programa passado, agora vamos ver como é que vai a evolução. O caso Lenotype começou já o julgamento esta semana, também os preços de combustíveis e todo o panorama sobre o gás em Moçambique. Fernando Lima, boa tarde, cá estamos nós para mais um programa, numa semana em que temos bons temas para o debate. Muitos temas para o debate. Aliás, o debate não está apenas na nossa rádio, está também noutros meios de comunicação social, o que demonstra que são, de facto, temas aliciantes e temas que as pessoas e a opinião pública está muito atenta. Antes de olharmos para os temas que alinhamos para este programa, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é o aumento da área operacional do Porto de Maputo. O MPDC é o concessionário do Porto de Maputo. Este concessionário é uma joint venture. Eu não sei se estou a dizer corretamente, porque não sei se o acordo é de facto de joint venture, mas basicamente é uma sociedade que explora esta concessão, uma sociedade que tem investidores moçambicanos, nomeadamente a empresa Moçambique Gestores, onde estão muitas figuras de proa da nossa praça, mas também empresas de grande referência internacional, a começar pela Dubai Ports of the World, que eventualmente é uma das maiores companhias mundiais a este nível e que deu muito músculo ao investimento no Porto de Maputo, mas também a Grindrod da África do Sul, que é um parceiro muito estratégico para o Porto de Maputo, uma vez que, sendo uma grande empresa sul-africana, eles têm sido os grandes responsáveis para canalização de carga muito importante para o Porto de Maputo. Não só os minérios, e os minérios não são todos minérios que são cargas pobres, mas a maior parte dos minérios são cargas pobres. Eles canalizaram muitos minérios para o Porto de Maputo, mas também outro tipo de cargas, nomeadamente carros, contentores. Hoje sabemos que uma grande parte do tráfego mundial marítimo se faz por via contentorizada e, se não me engano, dentro da nova concessão do Porto há também um novo terminal frigorífico para a exportação de citrinos da África do Sul. Em termos de números, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de passar o Porto de Maputo e Matola, passar dos atuais 138 hectares para 278 hectares, significa a duplicação da área do Porto de Maputo e Matola. A grande expansão não vai ser por conquista de espaço ao mar. Sabemos que há uma grande área de pântano entre o Porto de Maputo e os portos da Matola, ou os terminais, para dizer mais corretamente, os vários terminais que estão na Matola, mas, portanto, esta nova área concessionada ao MPDC envolve uma área de Maputo que não estava a ser utilizada e, sobretudo, uma grande área na Matola para mais depósitos para minérios. Portanto, a grande área de expansão do Porto será na área da Matola e na área concessional ou que está a ser utilizada neste momento como depósitos para minérios, sobretudo vindo da África do Sul.
Em termos globais, isto significa que dos atuais 22 milhões de toneladas anuais, o Porto de Maputo vai ter a capacidade de manusear 42 milhões, portanto quase o dobro da atual tonelagem. Como é que isto se consegue? Basicamente com o manuseamento de minerais. Também como é que é possível estes aumentos tão grandes? Porque o MPDC anteriormente fez um grande investimento na dragagem do Porto de Maputo. Isto permite granaleiros maiores virem ao Porto de Maputo, fazerem operações mais rápidas. Também houve uma dragagem nas zonas da costagem dos navios. Portanto, houve todo um trabalho preliminar que explica este aumento de manuseamento no Porto de Maputo. Portanto, é um grande investimento e é uma muito boa notícia do ponto de vista económico. Isso significa, Fernando Lima, com essa duplicação de espaço, isto mostra claramente que o Porto de Maputo é competitivo. Sim, o Porto de Maputo é competitivo. As autoridades de Moçambique sempre souberam, mas havia os problemas com a África do Sul, problemas em última análise de subsídios cruzados. O que é que significa isto? Subsídios para os portos e para os transportes, sobretudo transportes ferroviários. Isto permite à África do Sul oferecer tarifas competitivas para portos que ficam muito mais longe dos locais onde são geradas as cargas. Estamos aqui a falar dos portos de Richards Bay e de Durban, que é sem dúvida o porto de referência da costa oriental africana. Ora, porquê que a Green Rod é importante? Porque a Green Rod faz contas, sobretudo, com a calculadora na mão e não tanto envolvida nos lobbies políticos, nos lobbies da corrupção, em que o que determina determinados contratos não é se há melhores oportunidades no Porto de Maputo, é em função das comissões que vão para os intermediários e para os diferentes lobbies económicos. Eu não estou a dizer que os lobbies estão extintos na África do Sul, antes pelo contrário, mas daquilo que temos observado ao longo dos últimos anos, a Green Rod, sobretudo a Green Rod, tem atuado com a calculadora na mão e, por isso, a opção pelo Porto de Maputo em detrimento de Richards Bay e de Durban. Acha que esta duplicação de espaço, Fernando Lima, pode também concorrer para reduzir o número de caminhões na N4 e a carga passar para a linha ferroviária, dado que o Porto vai precisar de muito mais carga em pouco tempo? Essa é a ideia. As autoridades moçambicanas têm feito uma grande pressão sobre a África do Sul e sobre os operadores sul-africanos para que exista esta redução. Aqui, mais uma vez, temos os lobbies. Temos o lobby rodoviário, ou chamado lobby da caminhonagem, que prefere transportar os minérios por estrada. Ora, não há sequer comparação, nem precisamos daqui usar os volumes que movimentam um comboio com as 35 toneladas que movimenta cada caminhão que traz minérios da África do Sul. Nos últimos anos melhorou-se muito a linha de Ressano Garcia. Havia problemas infraestruturais na linha, ou seja, na capacidade que a linha tinha de transportar e de manusear, nos cruzamentos dos comboios, porque isto é importante, sobretudo quando há mais tráfego na linha, no reforço das linhas junto das obras de arte. Estamos a falar das pontes e aquedutos, e também a construção ou a criação de um porto seco em Ressano Garcia, exatamente para dar um sinal
à África do Sul que Moçambique tinha várias opções em termos de lidar com os minérios. Finalmente, e não tenho a certeza que este problema está resolvido, embora aqui também há problemas de escala na resolução da questão. Havia, e penso que ainda há, problemas de tração e problemas de equipamento de equipamento de transporte. Estamos a falar de vagões. Não havia disponibilidade de vagões, quer na África do Sul, quer em Moçambique, para aumentar a circulação dos comboios, para aumentar a velocidade da rotação deste equipamento entre Maputo e a África do Sul, e estava-se a trabalhar exatamente neste aspecto, exatamente para permitir maior estocagem de minérios em Maputo e, portanto, depois também a maior exportação. O cais da Matola, que é neste momento o principal cais granaleiro da zona de Maputo, estava mesmo nos limites, e nos limites no sentido de que o cais não permite mais estocagem de minérios. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema que alinhamos para este programa. É a questão do comunicado libertado esta semana pelos Estados Unidos da América, que no fundo não esconde uma grande irritação pela abstenção que Moçambique teve no voto da resolução das Nações Unidas, que condena a invasão russa à Ucrânia. Fernando Lima, como é que interpreta esta pressão dos norte-americanos? Era esperado? Era esperada, mas digamos que os movimentos da opinião pública na Europa claramente ultrapassaram as expectativas iniciais. Logo, todo este exercício não é apenas um mero exercício diplomático, um mero exercício que tem a ver com os votos nas Nações Unidas. Os governos dos países que estão a apoiar a Ucrânia e que estão a tentar isolar internacionalmente a Rússia sentem uma grande pressão das suas opiniões públicas em relação a esta temática e em relação depois ao relacionamento dos países que não votaram de acordo com aquilo que foi o sentimento maioritário nas Nações Unidas, ou seja, há uma votação nas Nações Unidas que condenou a invasão russa, com uma votação histórica, ou seja, mais de 2/3 dos países membros votaram na condenação à Rússia. Ora, Moçambique não é um país forte e com grandes contrapartidas como é a África do Sul. A África do Sul faz parte dos BRICS, portanto, deste grupo económico onde está a Rússia, onde está a China, onde está a Índia, onde está o Brasil, e, portanto, tem outro tipo de proteção e de resposta mais musculada. Aliás, depois da invasão russa da Ucrânia, Vladimir Putin falou pessoalmente com Cyril Ramaphosa, sendo verídico ou não, ou sendo uma grande possibilidade ou não. A África do Sul continua a entreter a possibilidade de mediar o conflito, embora me pareça que a Turquia e a China estão melhor posicionadas para... E já se adiantaram nesse processo. Exato. Então, Moçambique tradicionalmente é muito vulnerável e, neste momento, é particularmente vulnerável. Tem uma situação em Cabo Delgado que precisa de muito apoio internacional,
para acudir a necessidades que Moçambique não tem, continua na prática, sobre sancionamento internacional devido à questão das dívidas ocultas, está num momento de viragem com os seus parceiros internacionais, uma vez que os passos que Moçambique deu para regularizar estas situações foram dados, eu diria, na direção certa. Tivemos esta semana uma delegação do Fundo Monetário Internacional que, em princípio, vai culminar com um acordo para que se retomem os apoios a Moçambique por parte do FMI, e a condição da maior parte dos doadores é o acordo, um programa com a FMI. Se houver um programa com a FMI, nós viremos a seguir. O FMI aqui serve uma espécie de sinalizador. Absolutamente. É preciso também dizer, em termos factuais, que antes da tomada de posição pública do embaixador americano, houve uma reunião com 15 embaixadores e com a ministra dos Negócios Estrangeiros. Quem são estes embaixadores? Basicamente, os representantes do G7, portanto, as economias mais desenvolvidas do mundo, mais a União Europeia, e que, em termos muito veementes, explicaram isto. Foi mesmo antes do voto nas Nações Unidas, expressaram-se em termos muito veementes. A expressão não é minha, mas é de embaixadores que estiveram presentes no encontro, tentando sinalizar a Moçambique os inconvenientes de Moçambique votar que não na condenação da invasão. A ideia aqui, Fernando Lima, era ter uma votação esmagadora, uma votação quase a 100%, porque se essa pressão foi feita aqui em Moçambique, de certeza também foi feita em outros países. Absolutamente que também não. Nós vimos a embaixadora americana nas Nações Unidas a expressar o desapontamento por exatamente não ter havido esta unanimidade ou um voto esmagador, ou seja, um voto ainda mais expressivo de condenação da Rússia. Nesta altura, eu diria que esta tentativa de grande isolamento da Rússia começa a ter o seu efeito bumerangue, sobretudo depois da grande excitação que houve em relação às medidas económicas que foram aplicadas contra a Rússia. Os mesmos países, sobretudo na União Europeia, que estiveram muito eufóricos nestas medidas, começam a sentir o peso das medidas nas suas economias, nomeadamente nos preços dos combustíveis e nos preços da energia, nomeadamente da eletricidade, e na disponibilidade do gás. Portanto, a disponibilidade do gás e da gasolina, mas também nos fornecimentos de cereais, uma vez que a Rússia e a Ucrânia são grandes fornecedores de cereais. Só para termos uma ideia, e segundo números disponibilizados pelas Nações Unidas, Moçambique recebe da Rússia e da Ucrânia 40% das suas necessidades em trigo. Este país tem algumas dificuldades na produção de trigo, mas, ironicamente ou paradoxalmente, tem uma população que culturalmente consome trigo, porque o pão é um companheiro inseparável dos moçambicanos e das famílias pobres urbanas, o que é outro paradoxo, por exemplo, se compararmos com a América Latina, onde o milho é exatamente o companheiro dos agregados familiares pobres. Aqui o milho é importante, sim, não é tão importante em todas as partes de Moçambique,
Mas se o moçambicano puder ter acesso a um pão de trigo, ele vai comprar o pão de trigo e a nossa produção de trigo é praticamente, eu diria, experimental, simbólica. Os números em relação ao trigo são muito simbólicos e basicamente temos problemas em termos climáticos e de solos para produzir trigo em quantidade em Moçambique, o que não acontece, por exemplo, em relação ao arroz e ao milho. Fernando Lima, rebuscar Samora Machel para explicar o que é solidariedade, isso não é oportunismo, e também elencar os apoios que os Estados Unidos prestam a Moçambique não pode ser interpretado como chantagem? Eu penso que é possível utilizarem-se todas as palavras. Eu, inclusivamente, ouvi um comentador a dizer que o embaixador não tem direito de citar Samora Machel. Bem, eu acho e sinto-me orgulhoso, e sobretudo quando o Samora Machel é citado num contexto correto, que alguém cite Samora Machel significa que ele não é apenas uma referência para os moçambicanos, é uma referência internacional. Portanto, não tenho qualquer tipo de chauvinismo, e isso sim parece-me um grande oportunismo. Agora, convenhamos que não há, e isto também é um grande chavão, não há almoços grátis. Nós temos que saber como temos que, e neste momento Moçambique atravessa uma situação que precisamos de saber caminhar entre os próprios pingos de chuva, porque a nossa situação não é boa. Portanto, em última análise, nós temos que pôr nos pratos da balança o que é mais conveniente para Moçambique em termos de realpolitik, de realismo, de pragmatismo. Eu já ouvi citar os nossos princípios. Quais nossos princípios? Será que a Rússia sempre esteve ao lado de Moçambique? Será que a Rússia também neste momento está ao lado de Moçambique? Somos Moçambique um bloco alinhado com a Rússia? Ninguém até agora... Mas não é pelo fato de tanto depender de um como do outro. Quando falo de um, estou a falar da Rússia. Quando falo do outro, estou a falar do Ocidente, que levou Moçambique a esse realpolitik de ser neutro. Não sei, não estou seguro desta situação, mas aquilo que me parece importante é que Moçambique tem necessidade de fazer uma reavaliação da sua política externa. Ou seja, não me parece que, apesar de economicamente Moçambique ter alterado as suas políticas em 180 graus, estou a falar de socialismo versus capitalismo, em matéria de política externa, pelo menos em termos formais, Moçambique não mudou tanto. Então, eu penso que tem que haver, e todos os países assim o fazem, tem que haver um realinhamento de políticas da diplomacia moçambicana em função dos seus interesses regionais, em termos dos diferentes blocos. Moçambique tem participações importantes na SADC e na CPLP, e depois em blocos mais alargados. Por exemplo, eu vi citar o movimento dos não alinhados. Eu não sei sequer se esse movimento ainda existe. Portanto, acho que também é muito oportunística esta citação. E depois, aqui neste caso concreto, e eu não acho que nós tenhamos que nos atirar para os braços dos americanos. O que é que significa estar nos braços dos americanos?
significa que temos que dizer amém à invasão do Iraque, a todas as outras invasões e agressões que foram patrocinadas pelos Estados Unidos. Não pode ser assim. Mas temos que analisar objetivamente o que se passou na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Depois podemos analisar o que é que está por detrás da invasão. Portanto, a Ucrânia não é um agressor da Rússia. A Rússia é que é um agressor da Ucrânia. Portanto, há uma violação do direito internacional. A Ucrânia, gostemos ou não do regime ucraniano, se há grupos neonazis ou não, mas é um país independente. E Moçambique, que tem esse tal direito de escolher o seu próprio destino. Moçambique é um país que já teve que enfrentar a possibilidade de uma invasão da África do Sul. Então, nós, nessa altura, ou perante esse cenário, gostaríamos de ter ao nosso lado também a esmagadora maioria da comunidade internacional condenando essa potencial invasão da África do Sul a Moçambique. Acha, Fernando Lima, que haverá uma espécie de retaliações nos programas, nos apoios ao desenvolvimento de Moçambique, e também pode haver reavaliações de alguns países que já deram o apoio a Moçambique na substituição do Quênia no Conselho Permanente de Segurança dos Estados Unidos? São dois assuntos diferenciados. Moçambique, nas Nações Unidas ou no Conselho de Segurança, vai ocupar um lugar de um grupo geográfico. Portanto, vai ocupar o lugar que é deixado pelo Quênia e tem o apoio da União Africana. Então, é muito difícil, por mais que muitos países estejam desagradados com a abstenção moçambicana, de contrariar este voto. Pode haver votos de última hora alterando os seus posicionamentos em função do que aconteceu em relação à invasão russa. Mas, tanto quanto julgo saber, não haverá problemas de maior. Agora, claramente, em termos de cooperação bilateral, haverá sinais muito concretos em relação ao voto de Moçambique. Mas penso que é muito cedo ainda para determinar tipo. Esse posicionamento vai ser em cortes de ajuda, não ajuda ao orçamento de Estado, outro tipo de sancionamentos. Porque esta questão também está dependente de como vai evoluir a situação na Ucrânia. Se esta guerra acabar rapidamente, isto é bom para o posicionamento de Moçambique, porque exatamente Moçambique tem advogado que se absteve porque está contra a guerra e porque acha que deve haver uma solução negociada. Agora, se este conflito se prolonga, se inclusivamente outras iniciativas forem tomadas ao nível das Nações Unidas, claro que Moçambique vai estar muito exposta a este tipo de pedido de posicionamento, e isto não são boas, não é um bom prenúncio e uma boa situação para a diplomacia moçambicana. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa tarde,
rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar um pouco sobre este ciclone Gombe. Fernando Lima, cada vez mais que vai chegando a outras zonas que antes não se tinham acesso nos primeiros dias depois da entrada do ciclone Gombe, a fotografia dos danos, Fernando Lima, vai ficando um pouco mais nítida. Se no último programa falávamos de 7 mortes, hoje estamos a falar de números acima de meia centena, Fernando Lima. Exato. Portanto, há agora uma imagem mais real do Gombe, e isto falámos na semana passada, a trajetória deste ciclone foi uma trajetória no mínimo errática, ou seja, neste momento que estamos a falar, a depressão, agora já não em forma de ciclone, mas como depressão, poderá entrar de novo em território moçambicano, atingindo as províncias da Zambésia e de Sofala. Portanto, o pesadelo já choveu muito ontem na cidade da Beira. E não só, e a situação do Licungo continua uma situação muito instável, e sobretudo o problema do Licungo são as zonas mais ribeirinhas, portanto as zonas mais junto à costa na Zambésia, que este ano em particular, nesta época das chuvas, tem sido muito fustigada e muito exposta. Já durante a tempestade, acho que foi, não se chamou Uana, não sei se foi ciclone ou tempestade tropical, mas toda aquela zona de Maganja da Costa foi muito atingida. Portanto, nós não podemos influir nestes elementos naturais. Aquilo que podemos fazer é minimizar os impactos. E os impactos têm que ser sobre a população e sobre as infraestruturas. Por exemplo, esta semana, e estamos sempre a aprender, ouvi explicações muito interessantes porque é que desabam as casas feitas de adobe. Tem a ver com a composição das argilas que são ou o barro que é escolhido para fazer estes blocos, e também com a consistência destes blocos, ou seja, misturar capim nestes blocos, procurar barro de maior consistência, faz com que as paredes das casas tradicionais estejam mais protegidas, e depois as próprias coberturas. Habitualmente, muitas das casas têm só, não sei se tecnicamente isto se chama assim, têm duas águas, ou seja, têm um telhado dividido a meio. A ideia é que os telhados tenham 4 abas ou tenham 4 águas. Acho que é assim que tecnicamente que se diz, que é para cada uma dos telhados proteger a parede da casa, não deixar nenhuma das paredes exposta diretamente à ação das chuvas, porque o que faz desabar as paredes é que habitualmente 2 das paredes das casas estão expostas diretamente à ação das chuvas. Chuvas prolongadas umedecem as paredes, logo a parede cai e atinge as pessoas que estão dentro das casas. Portanto, são coisas muito simples que podemos melhorar, e melhorando significa salvar vidas. É um tema que vamos continuar no próximo programa a acompanhar. Vamos agora para o caso Taipo, porque esta terça-feira arrancou este julgamento do caso Helena Taipo, antiga ministra do Trabalho na administração Guebuza. É acusada com mais 10 arguidos devido a mais de 113 milhões de meticais na direção do trabalho migratório, que é do Ministério do Trabalho. Mas, Fernando Lima, contrariamente ao que aconteceu no julgamento das chamadas dívidas ocultas, onde não havia limitações no trabalho dos jornalistas, neste julgamento já é
ao contrário. Será que tiraram-se algumas ilações, Fernando Lima, da chamada tenda das revelações, ou é suficiente este argumento jurídico-legal de que a decisão visa proteger os direitos de personalidade e de presunção de inocência? Eu não estou de acordo com esse argumento, porque nós vimos na dita tendas das revelações todos os advogados, acho que não houve nenhuma exceção, exatamente a pedirem a retirada das câmaras do julgamento, exatamente invocando a presunção de inocência e os direitos dos arguidos, dos réus. Claro que, à partida, havia esta predisposição que este julgamento seria transmitido em direto e logo, por mais protestos que os advogados tivessem invocado, não tiveram sucesso. Também não tiveram sucesso, por exemplo, na comparência dos réus presos no fato prisional, portanto, no fato laranja. Acresce a este pormenor que, infelizmente, este setor dos juízes é um setor extremamente conservador. Eu não quero generalizar e dizer que todos os juízes são conservadores, mas, na generalidade, são conservadores, não gostam nada de inovação, não têm grande simpatia pela imprensa e, portanto, não gostam da imprensa, digamos, a espreitar dentro das suas salas de julgamento. Eu já disse isto aqui nos nossos programas. Noutros países, os juízes, os advogados têm um papel muito importante nas mudanças para a democracia dos seus próprios países. Acho que aqui em Moçambique, penso que houve um corte no tempo colonial, onde houve uma classe, sobretudo de advogados, que se expressaram muito claramente contra o colonialismo. Todo este setor pós-independência é um setor muito conservador. Eu sou licenciado em Direito, sei do que estou a falar, porque conheço a minha turma e não tenho muitos expoentes democráticos dentro da minha própria turma. Aliás, sempre que vejo a maior parte dos advogados a expressarem-se, para mim é uma grande desilusão. Mas, repito, não posso generalizar, porque há juízes corajosos, há procuradores corajosos e há advogados também corajosos, nomeadamente insistindo em apoiar causas, portanto, fazendo trabalho pro bono, ou seja, trabalho gratuito, em função das causas em que acreditam. Mas eu não deixo embora sejam esses os seus direitos, me parece algo contraditório que um advogado esteja aí a fazer uma grande defesa das causas ambientais e depois vamos ver as faturas, e as faturas são também à medida da grandeza da causa ambiental ou da causa das mulheres e por aí adiante. Acho que deve haver uma certa proporcionalidade em relação à militância nas causas, embora, repita, a ninguém é pedido ou tem que haver a expectativa de que as pessoas tenham uma atitude militante em relação às causas que defendem, da mesma forma que me parece exorbitante e um exagero os advogados serem criticados e condenados porque estão a defender um perigoso cadastrado. Isso não. O direito à defesa é um direito constitucional e, se assim fosse,
estas pessoas que notoriamente, ou que há suspeitas fundadas que tenham, sobretudo nos crimes de sangue, tenham cometido crimes hediondos, crimes de sangue, ficavam sem defesa porque não haveria advogados que defenderiam estas pessoas. Portanto, isto para dizer o seguinte, que vão passar muitos anos em que este braço de ferro entre a comunicação social e as suas organizações terão que esgrimir argumentos e esgrimir argumentos de força para que os tribunais sejam espaços mais abertos, mais transparentes e que os poderosos não possam determinar, digamos, as regras de procedimento dentro de uma sala de tribunal. Só olharmos um pouco aqui para a Helena Taibo, que é uma das figuras mais importantes aqui. Anteriormente ela disse que parte deste dinheiro foi usado para a campanha eleitoral da Frelimo e também de Filipe News em 2014. Esperamos aqui vamos esperar aqui uma Helena Taibo mais contida ou uma Helena Taibo, uma espécie de mulher bomba em contraposição com o homem bomba da tenda? Bem, eu não sei se Helena Taibo vai ou não ser a mulher bomba, mas a senhora é uma pessoa que esmoreça facilmente. Portanto, ela esgrimiu estes argumentos anteriormente e esgrimiu-os com grande veemência e, portanto, a minha expectativa é que esta linha de defesa prevaleça, mas sabemos que é corrente em muitas operações de natureza comercial e económica uma parte dos proventos dessas operações reverter a favor do Partido Frelimo, nomeadamente questões ligadas à importação de produtos, às isenções ou não isenções dessas importações, o mesmo se passando em relação às exportações, uma vez que há determinados produtos que também têm uma taxa de exportação. Logo, eu sou isento da taxa, mas para mostrar o meu reconhecimento à isenção, faço um donativo ao Partido Frelimo. Logo, inclusivamente, e a crer pelos argumentos do Ministério Público na tenda das revelações, pelos vistos, a nossa legislação ainda não é suficientemente contundente para abranger estes donativos. Estamos aqui a falar do donativo de 10 milhões de dólares ao Partido Frelimo, feito pela Privinvest. Vamos aos combustíveis. Esta quarta-feira, o Governo reviu em alta os preços dos combustíveis. O argumento é que eles apontam o alto custo do crudo no mercado internacional como a razão de fundo para este aumento. Este aumento, Fernando, foi feito no dia em que o barril de petróleo foi abaixo de $100. Pois, foi quando o barril veio abaixo dos $100, mas o barril de petróleo já tinha subido de 76 para 94, sem que o governo de Moçambique tivesse atuado nos preços. Uma primeira nota, parece-me que o governo aprendeu dos pneus, não sei, esqueci-me do ano, mas foi 2008, depois houve 2009. Sim, em 2008, quando entre janeiro e fevereiro, que são sempre meses muito críticos porque ninguém tem dinheiro no bolso, o governo achou que seria normal todos aqueles aumentos
de preços de bens tão fundamentais como o transporte e como o pão. Penso que o Governo aprendeu com essa experiência. Esta situação atual tem sido gerida com pinças. Não houve imediatamente um aumento. Usou-se a almofada das próprias importadoras de combustíveis para absorver as diferenças de preços. Depois passou-se para uma série de medidas tentando influir na construção do preço de custo do combustível, e sabemos como em Moçambique e em todo o mundo, de uma maneira geral, há uma grande pressão sobre os preços à porta do país, ou no porto de entrada até ao depósito dos carros ou ao depósitos das fábricas, e também, já depois destes aumentos, os aumentos acho que variam entre 10% e 14%, o Governo fez saber que está a trabalhar em outras medidas para amortecer o impacto junto dos consumidores. Isto significa que o Governo está a ganhar tempo antes de que todos os preços comecem a disparar, mas a situação é difícil. É difícil porque, se a opinião pública está mais ou menos anestesiada pelo facto que se sabia que a guerra Rússia-Ucrânia iria provocar estas consequências, em Moçambique os consumidores já têm os cintos muito apertados. O poder de compra dos moçambicanos tem diminuído nos últimos anos. Estamos a sair de uma situação de grande aperto por causa do Covid-19, portanto a situação é muito difícil. Mas, por outro lado, e citando de novo o facto do FMI ter estado em Moçambique esta semana, Moçambique não pode avançar, aliás, porque também aprendeu com a lição, para subsídios ponto final, porque isso também não nos leva a nenhum lado, e o país nem sequer tem proteções económicas que nos permitam fazer este tipo de subsídios ao consumo. Vamos ao gás, que é a Fitch Solutions. Considera Moçambique que está bem posicionado para beneficiar deste aumento da procura do gás na sequência deste conflito Rússia-Ucrânia. Até que ponto é que esta crise energética, Fernando Lima, na Europa, deu este renovado otimismo no gás moçambicano após essas reticências da Cimeira do Clima em Glasgow? Bem, muitas coisas aconteceram depois da Cimeira do Clima de Glasgow. Até, inclusive, e espero estar a dizer isto corretamente, o gás foi definido como um combustível, uma fonte energética verde, se não me engano, pela União Europeia. Significa que se abriu uma janela, e depois da Índia, a Índia ter batido o pé em Glasgow, se abriu esta janela para que houvesse realismo Isso deve ser mais uma moratória, e não só, porque também se considera muito irrealista e não totalmente consensual que todas as fontes energéticas alternativas são as energias do futuro. Muitas destas energias alternativas ainda têm uma parte considerável em termos de experimentalismo, de experimentação, são muito caras, são altamente subsidiadas pelos governos. Logo,
e isto significa que energias controversas como os combustíveis fósseis e o gás não deixa de ser um combustível fóssil, ou a energia nuclear, estão outra vez em cima da mesa. Concretamente, em relação a Moçambique, não deixam de ser boas notícias, e eu não compro o argumento, que é um argumento muito básico, tipo, se os outros tiveram a oportunidade de usar gás, porque é que agora estão a penalizar Moçambique? Moçambique, que não é um país tão poluente quanto a China, os Estados Unidos. Ou seja, é agora a nossa vez também de poluir. Exatamente. Ou seja, porque poluímos pouco, temos o direito de poluir. Não é por aí, esse não é o argumento. O argumento de fundo é que o planeta tem que progredir em conjunto. Logo, é preciso ver as situações caso a caso. Mas, repito, são boas notícias para Moçambique. Em termos globais. Agora, em termos práticos, isto é muito pouco para Moçambique. O que é que temos neste momento? Temos uma plataforma flutuante que é o parente menor da exploração do gás do Rovuma, e as outras duas grandes explorações, que são as explorações que vão colocar Moçambique no mapa do gás mundial, elas estão muito condicionadas sobretudo pelo fator de segurança. E temos aquilo que o PCA da Total definiu em janeiro, quando esteve aqui em Moçambique. Ou seja, não aceitamos que os trabalhadores da Total trabalhem debaixo das armas de quem o está a defender em Cabo Delgado. Portanto, tem que haver uma situação... Tem que haver população. Tem que haver uma situação sustentável. Ora, este fim de semana, o representante da Total esteve em Cabo Delgado, concretamente... E são boas indicações, o foco deles já está de lá, de que o projeto pode ser retomado em breve. Sim, não. Porque há aqui uma situação complicada. O representante da Total foi para Mocimboa da Praia para avaliar as condições de haver ou não haver população em Mocimboa, mas o que é certo é que não há população, e penso que há, inclusivamente, dois posicionamentos. O governo local acha que deveria haver população, nomeadamente a população que está em Quitunda e que pertence... Quitunda, estou a falar da vila de reassentamento junto à Vila do Gás, e Maganja, que é uma outra aldeia também junto à aldeia do Gás, e que albergou, e junto à costa, que albergou muitos deslocados de Mocimboa. O governo central, neste caso pela voz da ministra Margarida Talapa, acha que ainda não há condições para a população regressar a Mocimboa da Praia. Aquilo que eu vejo como potencial cenário é que se encontre uma solução negociada em que não haverá uma situação de petróleo, gás produzido em situação de enclave, mas que, digamos, se faça ou se crie um certo pragmatismo em que os círculos de segurança sejam mais alargados, por forma a que o perímetro do gás seja por cima quase das instalações o perímetro alargado para além dos 25 quilómetros, 50 quilómetros que já viesse decidido antes do primeiro ataque. Exato, mas que agora poderia, por exemplo, contemplar a zona de Nangade, poderia contemplar a zona de Moeda. Moeda é a zona onde estão parte dos inertes que vão ser utilizados, nomeadamente a pedra, a areia, para as construções da vila do gás, ou das plantas de LNG, e logo
isto tornaria mais aceitável o projeto. Depois há aqui uma questão que tem sido pouco levantada, embora a Total insista com o governo de Moçambique sobre esta questão. A violação ou a potencial violação dos direitos humanos. Isto fará com que a Total interrompa o seu projeto, porque basta haver uma ação num tribunal em França, a Total vai ser forçada a parar o seu projeto. Porquê? Porque, inclusivamente, a Total está envolvida em várias ações judiciais no Uganda, onde existe um projeto de exploração de petróleo e um pipeline que transporta o petróleo para, se não me engano, para os portos do Quênia ou da Tanzânia. E, portanto, a Total não quer que aconteça no norte de Moçambique o mesmo que está a acontecer no Uganda. Logo, vai ser extremamente cautelosa em matéria de segurança, em matéria de respeito dos direitos humanos, em matéria de relacionamentos com as comunidades que circundam o projeto do gás em Cabo Delgado. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos esta pressão dos Estados Unidos da América sobre Moçambique em relação ao posicionamento do país na guerra, no conflito Rússia-Ucrânia. Comentamos também este início do julgamento do caso Helena Taipo, olhamos para os preços de combustíveis e também olhamos também para o gás no norte de Moçambique. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias.